Abre a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Confesso que não estou tão bem de saúde hoje. Passei um pouquinho mal de manhã, de tarde. Estou com os ossos aqui tudo doendo. Uma febre interna, tomando remédio, né? Mas não importa o quanto a matéria esteja cansada ou enferma, o nosso espírito foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus é aquele que nos dá força, amém? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que restaure um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Poder assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria de saber quem está conosco aqui pela primeira vez. Se coloque de pé só para nós sabermos quem é. Oh, aleluia! Glória a Deus. Tem alguém feliz aí pela vida dos amados? Como é que nós recebemos eles? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Poder assentar. Aplauda ao Senhor pela vida deles, amados. Eu costumo dizer que essa casa é sua porque é a casa do seu pai. Então você tem liberdade. Amém? Irmãos, Deus primeiro ministra a nós.
Deus primeiro fala conosco, antes de falar com a igreja. Deus primeiro fala com o pregador. Se é consolo ao pregador primeiro. Se é exortação ao pastor primeiro, ou quem vai ministrar. E Deus falou comigo através dessa palavra. E eu creio que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Amados, se tem um sentimento, o pior sentimento que alguém pode ter e cultivar, e que é inerente ao velho homem, à velha criatura, um sentimento ruim, sabe qual que é? Soberba. Repete comigo, soberba. A soberba, ela está intimamente ligada ao orgulho, à altivez, ao sentimento de superioridade. E é interessante dizer que, como eu disse, é algo que faz parte da velha criatura. Isso quer dizer que todos nós temos a tendência à soberba. Todos nós temos tendência ao orgulho. E isso é tão verdade que muitos se deixam envolver por esses sentimentos. E daí você consegue perceber o quanto muitas vezes as pessoas resistem à vontade de Deus, resistem ser submissos a Deus, não aceitam ser corrigidas, não aceitam ser exortadas. É um sentimento terrível. E por que eu digo que esse sentimento é terrível? Porque por causa desse sentimento, o mal deu à luz. O sentimento deu à luz ao mal. Por causa desse sentimento, o império das trevas começou a agir. Por quê? Porque foi movido por esse tipo de sentimento, orgulho, soberba, desejo de ser superior, que um anjo desejou ser maior do que o seu Criador, desejou se assentar no trono do seu Senhor. E não só isso, ele convence a terça parte dos anjos. E o intento foi tão forte, foi algo tão terrível, que ele conseguiu convencer os anjos. Diante disso, a palavra do Senhor nos diz que Deus o expulsou dos céus para a terra. Jesus faz luz disso, Lucas 10, 18. Ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um raio sobre a terra. Ele foi expulso do céu mediante esse sentimento, a soberba, o orgulho. E olha isso, e ele vai continuar descendo. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, sabe qual que é? Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem vai de galhado que ele é. E o inferno está nas mais profundezas da terra. A soberba gera destruição. Repete comigo, a soberba gera destruição. Tiago capítulo 4 versículo 6 diz que a soberba precede a ruína. Em outras palavras, aquele que dá lugar à soberba, aquele que dá lugar ao orgulho, a esse tipo de sentimento, o destino dele é destruição, calamidade, morte. O homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, Provérbios, falou em Provérbios 16, 18, que Deus resiste ao soberbo. Irmão, sabe o que é resistir? Deus se opõe à pessoa soberba, Deus se opõe à pessoa orgulhosa, Deus guerreia contra aquele que é soberbo. Mas o texto continua dizendo: Ele dá graça aos humildes. Isso quer dizer, Ele fortalece os humildes, Ele levanta os humildes, Ele dá graça, Ele dá direção aos humildes. Por quê? Porque a humildade é o contrário da soberba. A humildade é contrário ao orgulho. Isso é tão verdade, é tão tremendo. Você vai lá no capítulo 5, quando Jesus começa o sermão da montanha, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Fala para o teu irmão, você precisa ser mais humilde. Você precisa.
A soberba tem destruído vidas, irmãos. O problema é que ela não está lá fora muitas vezes, ela está aqui dentro. Porque muitas vezes nós viemos para a presença do Senhor, mas deixamos ser alimentado esse tipo de sentimento no nosso coração. Isso tem que estar com destruição. Mas em nome de Jesus, Deus vai tratar a nossa soberba que se tiver. Deus vai tratar o nosso orgulho, porque Deus nos chamou para viver uma vida diferente na sua presença. Meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Quem entregou a vida para Jesus de coração, dê um glória a Deus aí. Pois é. Se você entregou a vida para o Senhor, saiba de uma coisa: Deus vai trabalhar no teu orgulho. Se você tem ele, se você tem soberba, Deus vai tratar com a tua soberba. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Cristo. Se por um lado Satanás se ensoberbeceu e quis tomar o lugar de Deus, por outro lado Jesus se humilhou, aleluia. Ele se fez homem, se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia diz que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisa haver em nós humildade, simplicidade de coração, um coração contrito diante da presença do Senhor. Deus vai tratar. Ele está tratando comigo, por que não vai tratar com tu? Ele vai tratar. E por que eu estou falando de orgulho? E por que eu estou falando de soberba? Porque Deus tratou com a soberba de Naamã. Deus tratou com o orgulho de Naamã. Deus fez questão de tratar Naamã. E você vai entender por quê. A história que nós lemos começa falando de quem Naamã era diante dos homens. E ele era um chefe. E não era chefe de qualquer exército. Era chefe do exército da Síria, um dos maiores exércitos na sua época. E no exercício do seu posto como chefe, Deus deu a Naamã muitas vitórias. Tantas vitórias que o texto diz que Naamã era grande diante do seu Senhor. Em outras palavras, Naamã era admirado. Naamã era aquele que as pessoas olhavam e falavam: olha aí um homem poderoso em obras, estrategista. O currículo de Naamã impressionava os homens. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que impressiona os homens e aquilo que impressiona Deus são coisas bem diferentes. Será que alguém entendeu? Aquilo que impressiona os homens e aquilo que impressiona Deus são coisas distintas. Por quê? Porque o homem vê a aparência, o homem vê o que está nos seus olhos, mas Deus conhece o coração, Deus conhece a essência, Deus sabe da verdade de cada um, quem nós verdadeiramente somos. E Deus sabia quem era Naamã. Deus conhecia o interior de Naamã. Talvez seja por isso que Deus permite que Naamã fosse acometido de uma enfermidade que naquela época era uma das piores enfermidades que poderia ter: a lepra. A lepra era terrível, no mínimo por dois motivos. Primeiro, porque era uma doença que fazia com que o corpo fosse destruído aos poucos. Era uma enfermidade que o corpo começava, os dedos cair, os dedos da mão, os dedos do pé, abria feridas, e as feridas começavam a comer a carne. Ele começava a se acabar vivo. Diante disso, as pessoas olhavam para quem tinha lepra com nojo, porque com certeza o cheiro não era bom. Tinha que ser um tratamento muito bom para que não houvesse um mau cheiro. Essa doença era terrível e ela era contagiosa. Então as pessoas evitavam se aproximar de um leproso. As pessoas evitavam abraçar um leproso. Então eu vejo um homem com grandes vitórias, sendo grande diante dos homens, mas com uma enfermidade que destruía a sua alma, que entristecia o seu coração. Ele olhava para uns e via admiração, mas ao mesmo tempo ele observava em algum olhar nojo. Ele observava em algum olhar desprezo, pessoas não querendo se aproximar dele. Sabe o que eu penso? Que Naamã, se fosse possível, porque a lepra ela começa em vários lugares.
Se fosse possível, eu acredito que poderia ser, Naamã escondia a lepra. Porque nós queremos esconder aquilo que nos traz desprezo diante dos homens. Nós queremos esconder aquilo que traz nojo diante dos homens. Naamã escondia a sua lepra. Naamã era vitorioso na guerra, mas tinha um mal sobre a sua vida. Mas olha isso, eu imagino Naamã tentando de todas as maneiras, sendo chefe, tendo dinheiro, de todas as formas tentando e buscando uma cura, mas nada conseguia curar, porque essa enfermidade não tinha cura. Mas a Bíblia diz, olha isso, que tinha na casa de Naamã uma menina, uma jovem mulher. E essa mulher me trouxe muita admiração essa semana. Essa mulher moveu meu coração em alegria. Sabe por quê? Porque essa mulher tinha tudo para desprezar o seu Deus. Ela tinha tudo para renegar a sua fé. A Bíblia diz que ela era escrava do povo de Israel. Isso quer dizer que em algum momento o povo de Israel perdeu uma batalha. E ela foi levada como escrava. Ela saiu não porque ela queria. Ela foi tirada dos seus parentes. Ela foi tirada dos seus amigos. Ela foi tirada da sua terra e levada escrava para a casa de Naamã. Ela tinha tudo para dizer: que Deus é esse que sempre disse que estaria com o seu povo? Que Deus é esse que sempre disse que daria vitória para o seu povo? E olha a situação que eu estou agora. Olha onde eu estou agora. Olha a derrota do meu povo, aonde me levou. Mas eu glorifico ao Senhor, porque olhando humanamente ela podia dizer: eu não creio mais nesse Deus. Mas a fé daquela mulher continuou firme no Deus de Israel. A fé daquela mulher continuou firme no Deus Todo-Poderoso. Oh meu Deus, quantas pessoas estão deixando de servir a Deus por tão pouco? Quantas pessoas estão voltando para trás por tão pouco? Quantas pessoas estão recuando por tão pouco? Mas ela mesmo escrava, mesmo perdendo, o povo perdeu a guerra, e ela ali obrigada, ela continua adorando o Deus Todo-Poderoso e crendo no Deus Todo-Poderoso. Ela certamente pensando: se Deus fez, Ele é Deus, mas se Deus não fez, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro Ele pelo que Ele faz, eu adoro a Ele porque Ele é, e Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Sabe outra coisa que me chama a atenção? É que, lembre, Naamã era o chefe do exército da Síria. Se em algum momento Israel perdeu uma batalha, certamente Naamã estava envolvido nessa guerra. Então, ela trabalhava para aquele que de alguma forma, ou de forma ativa ou passiva, trabalhou para a derrota e para que ela estivesse ali. Então ela podia pensar como muitos de nós poderíamos pensar numa situação dessa: coisa boa, isso é castigo de Deus. Está enfermo porque me trouxe escrava. Está enfermo porque lutou contra o povo de Deus. Eu quero que você morra, porque tem uns crentes que é pior do que macumbeiro. Eu estou te falando a verdade. Tem uns crentes que é pior do que macumbeiro. Tem uns crentes que ele é rapidinho para amaldiçoar. Ele é rapidinho para ameaçar e dizer: Deus vai tratar com você. Mas antes de tratar com ele, vai tratar com você primeiro, que tem que aprender a amar o seu irmão. Tratar com misericórdia. Tratar com amor verdadeiro. Em vez dela agir desse jeito, não. Ela se compadece do seu inimigo. Oh meu Deus do céu, isso aqui é difícil demais. Ela se compadece daquele que fez dela escrava. Ela se compadece daquele que todo dia ela ainda tinha que servir ele, fazer a comida para ele. Eu estou aqui por causa dele, ele é um dos motivos de eu estar aqui. Mas mesmo assim eu vou alimentar. Mas eu não vou só alimentar, eu vou dar uma estratégia para ele. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que ela procura, presta atenção, ela procura ajudar aquele que de alguma forma a prejudicou. E ela chega para sua senhora e diz: se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, aleluia, com certeza ele seria restaurado da sua lepra. E a esposa de Naamã
Quando Naamã chega, conta para Naamã. E sabe o que Naamã faz? Ele renova as suas forças e esperança em alcançar um milagre, em alcançar o impossível. Ele propõe no seu coração começar uma jornada em direção ao milagre que ele tanto precisava. E agora aqui vem o ponto onde eu quero tratar com vocês. Entre receber uma estratégia vinda de Deus, porque eu creio que aquela estratégia na boca daquela menina era coisa de Deus na vida de Naamã. Entre receber a estratégia e viver um milagre, Naamã teve que aprender coisas preciosas. Coisas que eu e você precisamos aprender. E que vai de encontro o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso sentimento de achar que nós somos, que nós podemos, que nós somos o bam, bam, bam. E você vai aprender isso hoje, amém? Primeira coisa que Naamã teve que aprender, primeira coisa, ele teve que aprender a não desprezar a direção de Deus na vida dele. Eu vou repetir, a primeira coisa que Naamã teve que aprender é não desprezar o direcionamento que Deus deu para ele. Olha o que o texto diz. A mulher disse: se o meu Senhor se colocar diante do profeta. Por isso que eu enfatizei para você, profeta. Sabe o que Naamã faz? Ele vai aonde, gente? Alguém lê o texto e consegue identificar? Ele vai no rei. Ele não vai no profeta, ele vai até o rei. Ele chega no rei com carta. E o rei, quando lê a carta, ele fala: por acaso eu sou Deus para dar vida ou para dar morte, para curar esse homem da lepra? Deus dá um direcionamento para Naamã, e Naamã vai para um outro lugar. E isso é o que tem acontecido com muitas vidas dentro da casa do Senhor. Deus te dá um direcionamento e você decide seguir para um outro caminho. Sabe por quê? Porque isso é coisa de orgulhoso. Ele até aceita o que Deus fala, mas não quer fazer do jeitinho que Deus falou. Ele quer fazer do jeito que ele acha que deve fazer. Mas a resposta de Deus para nós o direcionamento é: você precisa fazer da maneira que Deus te ordenou fazer. Porque é assim que vai ter vitória. Ele desde ir no profeta, ele vai no rei. Ele desde procurar o profeta, que Deus disse que era para procurar o profeta, ele vai procurar um rei. Irmãos, é a mesma coisa. A Bíblia diz assim, ó, olha isso. Se nós tivermos problemas, se nós temos agonia, se nós tivermos dificuldades na nossa vida, o que nós devemos fazer? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho na presença do Senhor, fala com o teu Deus, que o teu Deus que está vendo lá do céu vai te responder, para todo mundo ver a resposta na tua vida. Mas sabe o que as pessoas fazem? Não. Antes dele fazer isso, ou nem pensa em fazer isso, ele vai contar para Bertano, ele vai contar para fulano, ele vai na casa da Mariazinha, do sapatinho de fogo, do revelador, ele vai ali, ele vai acolá, mas não faz o que o Senhor mandou, não faz o que o Senhor ordenou. Deus está dizendo uma coisa aqui para você: você precisa ir na pessoa certa, você precisa ir onde Deus te manda ir, você precisa obedecer o que Deus está te mandando, irmãos, aleluia. Para de confiar em homem, para de colocar a tua esperança em homem. Deus manda dizer para pessoas aqui: a solução do teu problema não é o teu patrão, diz o Senhor. A solução do teu problema não é o teu parente que você está pondo a esperança que ele vai resolver o teu problema. Deus diz assim, ó: coloca a tua esperança em mim, porque eu sou o teu pastor, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu refúgio, aleluia. Deus pode até usar essa pessoa, mas Deus não divide a sua glória, meu amado. Até quando você vai confiar no homem? Até quando você vai ficar esperando que o homem resolva o seu problema? Deus manda dizer de novo: entra no teu quarto, aleluia. Fecha a tua porta, dobra o teu joelho, derrama a tua lágrima diante do Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, diz o Senhor. E Deus vai te dar direção, vai te dar suprimento do sobrenatural sobre a tua vida. Meu Deus do céu, sabe o que as pessoas fazem? Vai procurar fulano, Bertano, quando não, vai postar no Face, irmão. Já notou? Tô triste. Tô
pessoa mal. Alguém do Face vai resolver o teu problema? O problema é que muitas vezes você procura pessoas, expõe as suas mazelas, e no final, muitas vezes, essas pessoas usam as suas mazelas contra você. Acaba contando os seus problemas para um monte de pessoas. Enquanto Deus diz que você tem que procurar Ele, você tem que se deleitar nele, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de você, meu irmão. Ele está cuidando da tua vida. A Bíblia diz que Moisés e o povo de Israel ficou cercado. Na frente, o mar. Atrás, Faraó com seus cavaleiros, um grande exército. Quando o povo viu aquela situação, o povo se desespera. Eles clamam por Moisés, porque Moisés era o líder. E olha isso, em vez de Moisés procurar os líderes do povo e falar: o que nós vamos fazer? Que estratégia nós vamos fazer aqui? De que forma nós vamos agir diante dessa situação? Não, a Bíblia diz que ele vai falar com Deus, aleluia. Ele vai clamar a Deus, ele vai invocar aquele que pode resolver. E quando ele invoca a Deus, a Bíblia diz que Deus lhe dá uma estratégia. Pega esse cajado e toca na água. Quando Moisés toca, o mar se abre, o povo passa, e Deus dá vitória para o povo, meu amado. Deus vai te dar estratégia espiritual. Deus vai te dar a habilitação do céu. Quando você aprender a depender de Deus, depender do Senhor. Naamã teve que aprender a não desprezar a direção de Deus e cumprir ela na íntegra. Segunda coisa que Naamã teve que aprender: que a bênção de Deus não se compra com dinheiro e nem se adquire por status. Olha o que Naamã faz. Ele primeiro tenta agir de uma forma diplomata. Ele vai no rei dele. O rei escreve uma carta de rei para rei. É algo diplomático. Porque ele entende o quê? Se o meu rei, o rei da Síria, mandar uma carta e o rei de Israel receber essa carta, o rei de Israel não é louco de não atender. Além disso, o texto diz que ele leva ouro, ele leva prata, ele leva vestes, com o intuito de quê? De alguma maneira comprar a bênção, comprar o milagre, comprar a cura. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui: as bênçãos de Deus não se compram com dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro que for lá fora, você pode ter a posição que for lá fora, você pode ser reverenciado lá fora, mas aqui dentro eu e você somos ovelha. Aqui dentro eu e você somos iguais. Aqui dentro eu e você precisamos e dependemos de Deus. Fala para o teu irmão: não tem melhor, aqui não tem melhor não, aqui nós somos todos iguais diante do Senhor. Porque tem pessoas que acham que lá fora tem estátua, tem que ter estátua aqui também. É por isso que muitos pastores estão levantando fulano e Bertano como pastor, como líder. Sabe por que ele dá um dízimo grande? Com medo de perder. Não, eu acredito que quando Deus quer, Deus levanta. E quem levanta assim a direção de Deus vai pagar um preço. Vai pagar um preço. E nós vemos isso acontecendo. Atos capítulo 8. A Bíblia diz que Filipe, depois da morte de Estevão, Filipe vai para Samaria. Olha aí, de novo, Samaria. E em Samaria Deus usa aquele homem de forma poderosa, cheio de sinais, prodígios, maravilhas. Muitas pessoas se convertem ao Evangelho, chegando ao ponto de chamar os apóstolos. E vem Pedro e João. Pedro e João chegando lá, eles começam a pregar para o povo. E entre os que foram tocados pelo Evangelho estava um tal de Simão, um mágico, que usava de magia. Até ele se converte ao Senhor. Quando Pedro e João chegam, eles oram para aqueles que aceitaram ao Senhor, para que o Espírito fosse derramado sobre eles. E a Bíblia diz que quando eles oram, o Espírito é derramado e todos são batizados com o Espírito Santo. Sabe o que acontece nessa hora? O Simão, o mágico, oferece dinheiro e diz assim: eu quero comprar, eu quero ter esse poder de orar e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ele está entendendo que ele poderia comprar. Sabe qual foi a resposta de Pedro e João? O seu dinheiro é para a sua própria condenação, porque
os dons de Deus, e aí eu acrescento, o milagre de Deus, a porta aberta que vem de Deus, os sinais e prodígios e maravilhas que vem de Deus, não se pode ser comprado por dinheiro nenhum dessa terra, não se pode ser ganhado por nenhum status. Nós recebemos pela graça, pela misericórdia. Você quer receber o milagre de Deus? Se derrame na presença do Senhor, derrama o teu coração na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem alguém que precisa de um milagre aqui? Dê um glória a Deus. Vira para ele e fala assim, ó: se derrame na presença do Senhor, meu irmão. Se derrame, porque Deus é Deus para fazer. Sabe a outra coisa que Naamã teve que aprender? E aqui o bicho pega. Ele teve que aprender a ser contrariado. Ai, meu Deus. Quem gosta aqui de ser contrariado? Ah, meu irmão. A Bíblia diz que quando ele sai da casa do rei, do palácio do rei, ele vai em direção à casa de Eliseu. E no caminho, ele traça todo o trabalhar de Deus. No caminho ele está pensando: eu vou chegar lá, o profeta vai sair, vai se colocar de pé diante de mim, vai invocar o seu Deus, vai tocar na minha ferida, e eu serei sarado. Então ele maquinou tudo que Deus tinha que fazer, da maneira que Deus tinha que fazer. Porque tem pessoas que diante da sua soberba acham que Deus tem que fazer do jeito que ele pensa que tem que fazer, e agir da maneira que ele acha que tem que agir. Ele já chega dessa maneira. Mas o que Deus ia tratar era a soberba dele, era o orgulho dele. Presta atenção. Olha, quem está me ouvindo aí, diga amém. Antes de Deus te dar um milagre, Deus vai tratar o teu caráter. Será que alguém recebe isso aí? Antes de Deus conceder o milagre que Ele tem poder de fazer na tua vida, Ele vai te mover, Ele vai te preparar, Ele vai traçar algo na sua vida para que você seja a imagem e semelhança dEle. Porque Naamã queria só um milagre, mas Deus queria tratar o eu dele. E aí o que Deus faz? Através do profeta. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui é algo terrível para Naamã. Eliseu nem recebe ele. Lembra que ele está pensando, ele vai chegar, vai se colocar de pé, quer dizer, vai me honrar como um chefe da Síria. Não, ele nem vai lá fora. Ele manda um servo falar para ele: ó, o meu Senhor mandou te dizer uma coisa só. Vai no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e você será curado. Meu irmão, o homem não ficou feliz não. O homem ficou nervoso. Porque quem é soberbo e quem é orgulhoso não aceita ser contrariado. Quem é orgulhoso tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, eu não participo. Se não for do jeito dele, eu não estou junto. Se não for do jeito dele, nem conta comigo. Porque tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Não, não, não. Deus vai tratar com a tua soberba, o teu orgulho. Ah, vai, meu irmão, vai. Ele tratou e tem tratado comigo. Ah, ele vai. Olha isso que interessante. Deus tem várias maneiras de trabalhar. Alguém crê nisso? Olha Jesus. Jesus muitas vezes ordenava e dizia assim: vai, a tua fé te curou. Vai, seja feita conforme a tua fé. Nós vemos isso na mulher cananeia, que estava clamando pela sua filha. E diante do clamor, da oração, da adoração, Deus vai, e assim seja. E ela foi. Deus fez isso com o centurião, buscando pelo teu servo. E assim aconteceu. Mas nós vemos também Jesus tocando e curando. Mas olha isso aqui, presta atenção, está registrado em Lucas. Teve um momento que Jesus encontrou com um cego. Sabe o que Jesus fez? Cuspiu no chão. Fez um lodo. Fez uma lama com um cuspe. Tem alguém falando eca? E passa no olho do cego. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus trabalha de várias maneiras. E Ele não está condicionado à sua vontade.
Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e no momento que Ele quer. E às vezes Deus vem mesmo, Jesus vem mesmo para contrariar, para te mostrar que você precisa depender dEle, esperar nele, confiar nele. Confia no Senhor. Mas quando Deus vem e afronta com outra situação, porque nós esperamos uma coisa e Deus começa a agir de outra. Nós pensamos, esse ano vai ser o ano. Esse ano Deus vai curar. Esse ano Deus vai transformar a minha família. O ano passa, nada acontece. Você está clamando e nada acontece. Aí, o que acontece? Começa a revolta. Que Deus é esse, meu Deus? Estou clamando a Deus e nada acontece. O orgulhoso começa a questionar. O orgulhoso começa a debater. Sabe o que Naamã fala? Não são os rios Farpar, Abana melhores do que esse? Lá não tem rios muito melhores do que esse córrego aí, sujo? Oh, meu Deus. Repete comigo, tinha que ser no Jordão. Pode ser melhor, tinha que ser no Jordão. Irmão, o Jordão é o rio de maior depressão da terra. O mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago. E não é de água salgada, mas água doce. Ele fica cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Esse mar da Galileia que alimenta o Jordão. E a água desce para formar o Jordão. Desce mais cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Dá um total de 400 metros abaixo do mar. E se você for no fundo do Jordão, chega mais 400. Chegando cerca de 800 metros abaixo do mar. Sabe o que significa Jordão? Descedor. Por que Deus ordenou para Naamã descer no Jordão? Porque para receber ele teria que descer. Para receber ele teria que se humilhar. Para receber ele teria que reconhecer que Deus é Deus. E quando ele manda eu tenho que obedecer. Se eu quero receber a bênção da parte dele. Naamã fica revoltado. Pensa em desistir e em parar. E aí ele aprende a quarta coisa. Ele aprende a receber o conselho. Mesmo que seja um conselho contrário ao que eu quero. A Bíblia diz que quando ele vê aquela situação, ele desiste e começa a ir embora. O servo olha para ele e diz: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa maior, o Senhor não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. Irmão, você está entendendo esse negócio aqui? Olha o que o servo fala: se o Senhor te mandasse fazer uma coisa maior, você não faria? Sabe o que eu entendo aqui? Tem coisas, tem situações que Deus opera não nas coisas grandes. Deus opera muitas vezes nas coisas pequenas. Olha isso. Muitas vezes Deus não opera em 40 dias de jejum. Deus não opera em 40 dias de oração, que muitas vezes é um sacrifício para a nossa carne, e é mesmo. Mas Deus opera quando você perdoa o seu irmão. Deus opera quando você verdadeiramente tem comunhão com o teu irmão. Porque às vezes nós fazemos um sacrifício e esquecemos de obedecer a ordem de Deus. Nós queremos fazer jejum, oração, mas a palavra do Senhor diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Coloca de pé aí, igreja. Cá, ministério de louvor. Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. Meu irmão. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que Naamã vai debaixo de um conselho. Eu fico imaginando Naamã olhando para o rio e o orgulho batendo dentro dele. Falei: eu vou descer nesse rio, eu vou ter que entrar nesse rio. Mas ele recebeu um conselho e ele começa a descer no rio, um rio que para ele não prestava. E eu fico imaginando Naamã descendo a primeira vez.
Naamã descendo a segunda vez, e cada vez que Naamã descia, o orgulho era quebrado, a soberba era quebrada. Deus está dizendo: eu vou quebrar soberba aqui, eu vou quebrar orgulho aqui, eu vou te chamar para descer na casa do oleiro, descer na minha presença, porque eu vou falar contigo, eu vou dar direção na tua vida, eu vou capacitar a tua vida quando você descer. Cada vez que Naamã descia, Deus tratava com ele. Deus está dizendo muitas vezes, as situações que tem gerado em você um sentimento de estar indo para baixo, é Deus dizendo: eu quero quebrar o teu orgulho, eu quero quebrar a tua altivez, porque o que eu tenho na tua vida é muito grande para te usar com essa soberba toda. Aleluia! Deus falou muito forte comigo através dessa palavra. É hora de descer, é hora de se humilhar, é hora de amar. Não é do teu jeito, da tua maneira, é da maneira de Deus. Aprenda a esperar no Senhor, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a entender que Deus tem as suas formas de trabalhar. Ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, na sétima vez o texto diz que quando ele se levanta, a pele dele está como de uma criança que acabou de nascer. Porque quando nós nos humilhamos, Deus exalta. Quando nós nos derramamos, Deus faz na nossa vida. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Se a primeira vez o homem de Deus não o recebeu, porque o homem de Deus representava Deus, depois da humilhação, do tratar de Deus, fala com o teu irmão: Deus vai tratar com você. Vai. Depois do tratar de Deus, ele vem de novo na casa do homem de Deus, e aí o homem de Deus o recebe. Deus está dizendo algo aqui para você. Talvez você está dizendo: Deus está calado. Talvez você tenha dito assim: Deus não tem falado mais comigo, Deus não tem mais manifestado como antes. Talvez Deus está calado porque está esperando você obedecer o que Ele já te mandou fazer. Eu falo sempre que nós chegamos diante do Senhor e ficamos lá: Senhor, cadê a minha promessa? Senhor, cadê a minha bênção? Senhor, cadê o meu milagre? E Deus olhando, falando: cadê aquilo que eu já te mandei fazer? A obediência traz o milagre, a obediência traz a cura, a obediência traz o mover de Deus sobre a tua vida. Cadê que você ainda não fez? Deus está dizendo: está na hora de fazer o que eu te mandei fazer, porque assim as bênçãos virão sobre a tua vida, a glória se manifesta sobre a tua vida. E aí o profeta o recebe, e ele fica feliz e diz: em toda a terra não há Deus como Israel. Aleluia. Não há Deus como Deus de Israel. Eu quero declarar que você vai glorificar o nome do Senhor, vai levantar a tua voz e dizer: Deus é Deus, e não há Deus como Deus que eu sirvo. Oh, tem alguém que crê nisso aí? Dê um glória a Deus aí bem forte. Oh, aleluia. Olha que interessante. E ele fala para o profeta: profeta, me dá uma terra de Israel. Eu quero levar uma parte da terra de Israel. Ele leva a terra da terra sagrada, com o único intuito: chegar lá na casa dele, abrir a terra e oferecer adoração, prostrado na terra do Deus de Israel. Oh, meu Deus. O tratamento de Deus vai ser tão tremendo que Deus vai te dar até a estratégia de adoração. Deus vai te mostrar que você vai adorar na tua casa. E quando você adorar lá na tua casa, Deus vai derramar a glória dele. Deus está dizendo: não é só aqui no templo não, é no templo, é fora do templo, é no ônibus, aonde você estiver, Deus vai te encher e te usar através da tua adoração, diz o Senhor. Mas Ele está dizendo: desce, 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 fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Oh, meu Deus. Deus falou com você, meu irmão. O orgulho tem que cair por terra. Você tem que se sujeitar à vontade do teu Deus. Até quando você vai ficar questionando Deus? Até quando você vai ficar brigando com Deus? Tem crente brigando com Deus, questionando Deus, falando: eu vou parar, eu não quero mais, porque Deus ainda não fez. Deus está dizendo: eu não estou condicionado à vontade de homem nenhum. A tua vida está na minha mão, e eu faço da maneira que eu quero e no momento que eu quero. Está na hora de parar de questionar a Deus.
de guerrear com Deus, mas sim se humilhar diante dele. É dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu aceito a tua vontade, porque eu sei que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos viver aquilo que está escrito no Salmo 139. O salmista diz, ele fala assim: ó, sonda-me. E lá no momento ele diz assim, ó, vê se há em mim um caminho mau. Tem gente que não tem coragem de falar isso, mas nós precisamos dizer: Deus, aponta qual é o erro da minha vida, aponta onde eu preciso mudar. E nessa noite Deus está apontando aqui para pessoas aonde você precisa mudar. Na sua humildade, tirando a soberba, se humilhando diante do Senhor e diante de pessoas que muitas vezes você precisa se humilhar. Não é porque ela é a tua esposa que você tem que estar sempre por cima e não tem que pedir perdão. Não é porque ele é teu esposo que você faz alguma coisa errada e não tem que chegar e falar: perdão, me perdoa. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Tem pessoas que estão com mágoa guardada no coração há muito tempo, de palavras proferidas por esposa e esposa, até por pai e mãe, porque não há um conserto. E por que não há um conserto? Porque muitas vezes a soberba não deixa. Tenta enganar a Deus, mas Deus conhece. E Deus está mandando dizer para pessoas aqui: se humilhe. E o Espírito Santo vai tocar em vidas aqui, dizendo o que Ele quer que você faça. E nessa noite você vai tomar uma direção de fazer em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Começa a pedir a Deus que te mostre. Se realmente você quer uma vida diferente com Deus, se realmente você quer viver aquilo que Deus tem para você, começa a pedir: Espírito Santo, Arabai, Assuriano, Espírito de Deus, me mostra. Espírito de Deus, me revela. E se o Senhor já falou, Senhor, ajude, Senhor. Ajude o teu servo e a tua serva a fazer o que é certo, aleluia. A receber a direção de Deus e viver essa direção. A receber o conselho, meu Pai, e submeter ao conselho. Ah, Senhor, a aprender a ser contrariado, aleluia, Deus. Porque muitas vezes Deus faz da maneira dele, aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Abre mão. Abre mão. Abre mão daquilo que você pensa, daquilo que você acha que tem que ser, e se rende à vontade de Deus. Senhor,